Irmãos e irmãs, celebramos hoje então o Domingo da Misericórdia. E pode parecer coincidência, mas nunca é sempre a mão de Deus, a providência de Deus, que essa semana a gente perdeu o Papa Francisco, que foi o Papa que mais falou da misericórdia. E essa homilia é justamente isso, esse legado da misericórdia que Ele nos deixou. Então o tema da homilia é a misericórdia, segundo o Papa Francisco, de tudo aquilo que Ele nos ensinou do que é a misericórdia. A primeira coisa é justamente isso. O que é misericórdia? A palavra misericórdia, ela vem de ter a miséria do coração do outro. É diferente de ter dó. Quando você tem dó de alguém, você olha o sofrimento daquela pessoa, mas segue seu caminho. A misericórdia faz com que você se coloque no lugar da pessoa. Você se coloca no lugar da miséria, daquele que está com miséria. E aí você pensa, e se fosse comigo? E se fosse meu pai? Fosse minha mãe? Meu filho? Aí você age. O dó passa adiante. A misericórdia faz algo, vai ao encontro. E é por isso que a parábola do bom samaritano mostra muito o que é a misericórdia. É o sentido da palavra miserere cordis, ter o coração da miséria, daquele que está passando pela miséria. O Papa diz assim: a misericórdia é a palavra então que revela no fundo a Santíssima Trindade. É o ato supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Daqui a pouco o padre vai explicar mais. Etimologicamente, como o padre disse, a palavra vem de misericórdia, que significa um coração voltado para a miséria. É muito mais que um sentimento superficial, ou seja, é muito mais do que dó. É a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê com os olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. É quando você percebe algo que te chama, que cutuca você para ir ao encontro do sofrimento da pessoa. Se você não foi, não se importou, você teve pena, teve dó. Se você se importou, e mesmo que tenha feito uma palavra, dado um abraço, rezado para aquela pessoa, você se colocou no lugar dela, e foi misericórdia. A misericórdia, vai dizer o Papa, é a viga mestra que sustenta a vida da igreja, e o caminho que une Deus e o homem. Não existe cristianismo, catolicismo sem misericórdia. Não existe eu e Deus só. Lógico, o primeiro mandamento é amar a Deus, mas se fica só nisso, no fundo não é amar a Deus. Se ele não se derrama nos irmãos, é só fachada de amor a Deus, porque o amor de Deus vai tocar na pessoa, e como o Papa falou, é uma característica própria da Santíssima Trindade. Então, se você de fato ama a Deus, você vai exercer misericórdia. Porque Deus, e como Deus teve misericórdia do ser humano? O Papa ensina assim: Deus teve misericórdia do mundo, porque sendo Ele amor em essência mais profunda, não poderia deixar o homem só e abandonado após o pecado, manifestando essa misericórdia concretamente através da história da salvação, combinando no envio de seu Filho Jesus, que é o rosto visível da misericórdia do Pai. Presta atenção. Misericórdia é ter o coração do que sofre. Deus é amor, então Ele vai ter o coração daqueles que sofrem. E aqui não é somente sofrimento material, não é sofrimento físico, é o pecado. Quando o homem pecou, o homem se afastou de Deus. Se afastou de tal forma que, se Deus não desse jeito,
a gente ia morrer nessa miséria que a gente chama inferno. Deus não teve pena. Ai, coitadinho. Deus não teve dó. Ele foi nos buscar. Ele foi lá aonde é o nosso pior. Teve uma época que o pai trabalhou numa fundição. E lá na fundição, tem algumas fundições que é assim: você tem que acordar umas 4, 5 horas para ligar o forno, para o forno aquecer, para a hora que os funcionários chegarem, se não for turno 24 horas, né? Para que a hora que os funcionários chegarem, o forno já esteja preparado. Então, quando eles chegam, o forno já está pelando já. Aí joga o material, às vezes é alumínio, às vezes, sei lá, o que joga ali dentro. E aí escorre aquele alumínio, por exemplo. E fica sujeira no forno. Só que o forno está pelando de quente. Se esperar esfriar para limpar o forno, depois tem que esperar esquentar o forno de novo. Aí foi o dia. Então o que às vezes tem? Tem um tipo de uma enxada com um cabo longo. Essa enxada vai lá no fundão lá da fornalha e tira a sujeira. Essa enxada é Jesus. Ele foi na nossa miséria tirar a nossa sujeira. Essa misericórdia divina não é uma resposta aos méritos humanos, não é a gente que merece. E a misericórdia também você faz, não é porque a pessoa merece, mas uma iniciativa gratuita de Deus. Por isso que a gente chama graça. É de graça, é de grátis, é graça. Ninguém merece. Ele quis ir nos buscar, que movido por amor compulsivo, quis entrar na história para restaurar a dignidade perdida pelo pecado, encontrando seu ápice no mistério pascal. Veja, Deus, ele arma um esquema, como se fosse um projeto, um plano para nos salvar, um plano de misericórdia. Esse plano se chama revelação. Deus se revela, vai revelar o seu amor, vai revelar a sua misericórdia. Só que assim, se lá com Adão, com Abraão, Deus já mostrasse isso, Deus já falasse disso, das duas uma: ou a gente não ia ter entendido nada, ou o HD ia fritar a cachola. Então Deus, como um professor, vai ter que ir ensinando aos poucos o que é o amor dele por nós. Isso se chama revelação. É por isso que ele escolhe um povo, para ir ensinando esse povo que ele nos ama. Vai aos poucos. É como se Deus chegasse para Abraão e mostrasse um pouquinho só do rosto dele, para Moisés mais um pouquinho, para Davi mais um pouquinho, assim sucessivamente. Só que chega uma hora que ele se mostra de vez, na pessoa de Jesus. Por isso essa frase bonita do Papa, olha só: Jesus é o rosto visível da misericórdia. E é por isso também que você pode fazer imagem agora, porque Deus tem um rosto, a misericórdia tem um rosto e pode ser representada. Quando você olha para uma imagem de Jesus, aquilo deve apontar para Ele. A imagem não é Ele, mas aponta para Ele. A nossa inteligência, Deus fez assim. Qualquer coisa que você for pensar de modo abstrato, você vai ter que fazer uma imagem na sua cabeça. Por exemplo, triângulo. Quando eu falo triângulo, você já cria uma imagem na sua cabeça. Não existe algo que é etéreo.
de forma que Deus se faz visível na pessoa de Jesus e representável nas imagens, que é diferente da Eucaristia, que daí é Ele mesmo. Mas veja então, foi um caminho para ir nos buscar. Abraão não ia aguentar o fogo, o fogaréu. Moisés não ia aguentar. É preciso que preparasse o povo para receber a misericórdia feito homem, que é Jesus. Por isso que Deus teve misericórdia de nós, e desse jeito que teve misericórdia de nós. A misericórdia do Antigo Testamento. Às vezes a gente escuta umas bobagens aí, sabe? Porque no Antigo Testamento Deus era vingativo, não tinha misericórdia. É bobagem. A palavra excede, não tem instituto excede lá da irmã Kelly? O que significa? Misericórdia. É um tipo de misericórdia, uma palavra que significa um tipo de misericórdia. O Papa destaca que no Antigo Testamento a misericórdia possui um significado importante para compreender a relação de Deus e o povo. Deus, olha só, se revela compassivo, misericordioso, lento para a ira, rico em bondade e fidelidade. Não foi isso que a gente cantou no Salmo? Salmo do Antigo Testamento. Essa passagem que o padre leu está no Êxodo. Os Salmos apresentam constantemente, vai dizer o Papa, a misericórdia divina, expressando que ela é eterna. Eterna é a sua misericórdia. Essa expressão parece querer forçar o círculo, ultrapassar o círculo do espaço e do tempo, inserindo tudo no mistério eterno do amor de Deus, e evidencia como antes de se revelar como Deus Todo-Poderoso, Deus manifesta-se como aquele que é rico em misericórdia. Quando nós chegarmos no céu, a gente vai ver que a misericórdia de Deus por nós não estava só no tempo, já estava antes da gente existir. Ele já pensou em nós, e depois da nossa morte. A misericórdia dele não é somente no tempo. Quando ele sonhou com você, veja, não é que antes de você estar na barriga da sua mãe, você estava lá na nuvem, sabe, sem fazer nada, estava lá, você não existia. Só que mesmo não existindo, Deus já sabia que você ia existir, já quis você. E Ele já pensou, por exemplo, nas suas virtudes, aonde você ia morar, o seu cônjuge, a sua vocação. Ele já sonhou com o seu dia. Misericórdia. Durante a nossa vida, cheio de elementos de misericórdia. Depois, também, purgatório é misericórdia. Ir para o céu é misericórdia. Merecer por merecer, ninguém merece. É bondade dele. A misericórdia no Antigo Testamento, mas também a misericórdia em Cristo, como o padre falou. Jesus é a encarnação da misericórdia. Num documento que chama O Rosto da Misericórdia, ele escreve assim: Jesus, com a sua palavra, com os seus gestos, com toda a sua pessoa, revela a misericórdia de Deus. Pensa só, se você vivesse naquela época e Jesus de repente tocasse em uma enfermidade sua, Jesus falasse com você, Jesus perdoasse o seu pecado, você ia sentir a misericórdia de Deus ali. Tudo aquilo que ele fez, que ele tocou, era a misericórdia de Deus. Agora presta atenção, quando Jesus curou, por exemplo, o cego Bartimeu, aquela história que aconteceu foi misericórdia para Bartimeu. Mas você saber dessa história hoje é misericórdia para você. Como você sabe das bodas, como você sabe da multiplicação dos pães, como você sabe da crucificação, a gente viveu a Semana Santa,
tudo isso Ele pensou também em nós. Você viu no final do Evangelho que falou? Jesus fez muitas outras coisas, mas aqui precisa, aquelas que precisam para que você acredite que Ele é o Filho de Deus, está aqui. Então o texto foi escrito para nós. É misericórdia. Ele pensou na gente. No céu a gente vai ver tudo o que Ele fez, absolutamente tudo. Mas agora é revelado aquilo que é misericórdia para a nossa salvação. Cristo manifesta essa misericórdia ao acolher os pecadores, curar os doentes, como o padre falou, perdoar os que erram, como um convite dos 70 vezes 7. O Papa enfatiza que a cruz é o ápice da misericórdia. Daqui a pouco o padre vai explicar. Onde Cristo se entrega por amor, oferecendo a redenção a todos. Ele é o rosto visível da misericórdia do Pai, que nunca rejeita, Ele nunca rejeita quem se aproxima com o coração contrito, permitindo a cada um levantar a cabeça e recomeçar. Na cruz tinham 2 ladrões. Um não veio com o coração contrito, o outro veio. A misericórdia de Cristo é maior do que o pecado que aquele bandido fez. Para morrer na cruz, aquele cara deve ter roubado e matado. Só morria na cruz o pior tipo de gente. E Jesus foi considerado assim. Veja que bastou 5 minutos que o bom ladrão fale: lembra-te de mim, e a misericórdia dele alcançou. Presta atenção que esse é o maior pecado de Judas. Judas pecou em vender Jesus. Judas pecou depois em se matar. Mas o pior pecado de Judas é não acreditar na misericórdia de Deus. Bastava que ele se ajoelhasse e falasse assim: Senhor, perdão. Mas o demônio colocou na cabeça dele que o que ele fez, nem Deus pode perdoar. Toma cuidado, você que fica com essas frases do tipo assim: eu já confessei, mas eu não me sinto perdoado, não me sinto perdoada. Presta atenção que o que você está sendo tentado é o pecado de Judas, é duvidar da misericórdia de Deus. Presta atenção, se você chegou para o padre, viu o final do Evangelho, o pecado que vocês perdoarem serão perdoados. Ele deu esse poder à igreja. Se você chegou para o padre e falou: padre, eu roubei, eu matei, eu abortei, eu fiz, sei lá, adulterei. Você falou para o padre perguntou assim: você está arrependido? Estou arrependido. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou. Acabou. Se você cair na conversa do diabo que você não está perdoado, ou que você não se sente perdoado, a tentação é a de Judas. Toma cuidado. O que eu fiz, Deus não vai me perdoar. Mentira tremenda. Falou, confessou, o padre deu absolvição, acabou. Acredita nisso. O que tem é lógico a ressaca do pecado. Você lembra, dói na sua alma ainda, porque você se converteu, mas você tem que acreditar que está perdoado. Vira e mexe, vem a pessoa reconfessar de novo. Padre, eu já confessei, mas eu queria falar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Toma cuidado. A misericórdia e o rebaixamento. A palavra rebaixamento em grego é uma palavra chamada kenosis. É uma palavra que não tem tradução direito.
Mas é uma palavra que está lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, que a gente leu na segunda leitura da Sexta-feira Santa. Fala assim: ele que era de condição divina não se apegou a isso, mas fez uma kenosis, se rebaixou, se esvaziou, se apequenou de tal forma que se fez homem. Ele é Deus, ele se fez homem. Mas não só isso, ele se fez escravo. Mas não só isso, ele se fez bandido. No texto fala assim: se fez escravo morrendo na cruz. O padre acabou de falar que quem morria na cruz era só bandido. Por que ele se rebaixa? Olha só, ele é Deus, ele vem e se rebaixa, ele vai lá no fornão, porque ele é misericordioso. A misericórdia se rebaixa ao que está sofrendo. Veja, a misericórdia nunca é de alguém que está sofrendo para aquele que está bem. É sempre daquele que está bem para aquele que está sofrendo. Você não tem misericórdia de Deus. Vou na missa hoje porque coitadinho de Deus, né? Vou ter uma misericórdia com ele, eu vou lá hoje. É sempre do que está em cima que se rebaixa. Quando você vai ajudar uma pessoa, está vendo o sofrimento dela, você está se rebaixando. Você está lavando o pé dela, aquilo que a gente celebrou na Quinta-feira Santa. Mas ninguém se rebaixou mais do que o próprio Jesus. E aqui a gente vai celebrar isso no dia da Ascensão. Ele vai se rebaixar, ele vai lá no fornão, mas o lugar dele não é lá. Aí ele vai voltar para o Pai. Lembra da enxada? Quando ele voltar para o Pai, ele vai puxar todo mundo. Ele puxa todos nós. A misericórdia está intimamente ligada ao rebaixamento, vai dizer o Papa, pois é precisamente no abaixamento de Deus em Jesus que a misericórdia encontra a sua expressão mais profunda. O Papa fala que esse rebaixamento é o método escolhido por Deus para exercer a salvação e a misericórdia. Santo Agostinho fala assim: Deus poderia salvar o mundo de várias formas. Deus é Deus, mas a forma como foi era melhor. Não de forma impositiva ou distante, mas assumindo a nossa condição humana. Presta atenção, não é simplesmente um rasgar a nossa conta. Quanto eles devem aí? Traz aqui a conta, vamos rasgar. Não, ele quis mostrar o quanto que ele nos ama, e se fez misericórdia, e se rebaixou, e foi lá no forno. Na sua homilia, na festa da Divina Misericórdia, o Papa diz assim: o amor não pode permanecer em si mesmo, é sua natureza doar-se, entregar-se. Presta atenção que isso é também o casamento. As pessoas casam hoje para quê? Para ser feliz. Eu caso porque, sei lá, eu sonhei a vida inteira, eu não sei o quê. Não. Se casa também por misericórdia. É um rebaixamento para a vida do outro. A partir do momento que se fala o sim, você se compromete a ter uma vida de rebaixamento para o outro. É uma santa disputa de ver quem é que vai ter mais misericórdia para o outro, e não uma disputa como a gente vê hoje. E aqui você vai entender também o que é filhos, o que são os filhos. Olha aqui, como o Papa diz na homilia da festa da Divina Misericórdia, o amor não pode permanecer em si mesmo. Por isso que, também por isso que a masturbação é pecado, porque é um ato profundamente egoísta, que não gera vida, que permanece em si. É sua natureza doar-se, entregar-se e dar a vida. A misericórdia dá a vida. Meus irmãos, quantos casais que não querem ter filhos? Por quê? Porque está faltando misericórdia.
de se colocar no lugar de alguém que não existe, mas que Deus quer que exista. Ah, mas daí vai pesar o salário, aí não vai dar para nós comprar a casa no campo, não vai ter para a gente ter a calopsita, não vai ter, está faltando misericórdia. Pensa só, você está negando a vida para uma pessoa. O aborto, mesma coisa, você está negando a vida para uma pessoa. Ah, mas vai colocar filho no mundo de hoje. Veja só, você que decide quem nasce, quem morre. Você que decide a hora que... Não é isso que você prometeu no dia do seu casamento. E também não é isso que... Você sabe das coisas. Olha só, o Cristiano Ronaldo é o 11º filho. Se os pais não tivessem misericórdia, não tinha o Cristiano Ronaldo. Já pensou? É sempre um doar-se. Veja, se não tiver misericórdia, não tem padre. É um rebaixamento, gente. Eu poderia pensar assim: não, vou cuidar da minha vida, eu vou arrumar um emprego, vou fazer uma faculdade, vou ter minha família, outro que vá. Quando me disponho a ser padre, eu estou entregando minha vida para ser um caminho de misericórdia aos irmãos. Então eu vou lá atender as pessoas, não tenho obrigação, eu não sou parente dos 6, de celebrar a missa, de ser fiel nas orações. Tudo isso é um ato de misericórdia. É sempre doar-se, é sempre sair de si. Quando você reza pelas almas do purgatório, quando você reza por alguém que está doente, tudo isso é ato de misericórdia. Você está saindo de si. Vai totalmente contrário dessa sociedade que a gente vive, egoísta, individualista e profundamente assim, que quer aparecer com o Instagram, com isso, aquilo, outro. A misericórdia acolhe a pessoa na sua realidade. Não é misericórdia se, por exemplo, alguém bate na sua porta pedindo comida e você dá? É misericórdia. Muito bem. E por que eu não quero acolher uma criança? Um filho que Deus quer dar, que está batendo na minha porta querendo vida. E por que não faço isso da misericórdia quando eu preciso perdoar alguém? Lembrando o quanto que Deus já me perdoou. Às vezes a gente acha que misericórdia é só dar prato de comida. Com todo o respeito, gente, a gente tem que fazer, mas isso é o mais fácil que tem. Em algumas comunidades, isso não é litúrgico, e eu não gosto. As pessoas fazem assim no lava-pés: deixa a bandeja com a jarra, e aí se alguém tiver algo contra o irmão naquele ano, chama aquele irmão, coloca o irmão ali sentado e lava o pé dele, depois volta para o banco. É um gesto bonito, só que é muito mais fácil você lavar o pé de alguém e não falar nada, do que chegar para a pessoa e falar assim: meu irmão, perdão, né? Ou eu dou o meu perdão. Porque às vezes pode lavar o pé ali como um teatro e continuar sem se falar. Misericórdia e verdade, isso é outra enganação que a gente vê por aí. A misericórdia não pode ir contra a verdade, senão não é misericórdia. O padre vai dar um exemplo antes de falar o que o Papa disse. Você está vendo seu filho, 2 são 5. Misericórdia dele, deixa ele fazer nos 5. Não, gente, a misericórdia vai ser levar ele para a verdade, fazer que ele entenda que 2 mais 2 são 4, mesmo que demore, mesmo que haja paciência, mesmo que... Não é assim? É fácil fazer tarefa com criança? Não é, né? A criança vai ficando nervosa e vai ficar pior ainda. Mas é assim que tem que ser feito. Você não pode deixar ela no erro. Deixar no erro não é misericórdia. Você ter paciência para ela aprender, para sair do erro, é misericórdia. Você deixar ela no erro não é misericórdia. Hoje em dia, quando você fala que uma pessoa está no erro, já vem com conversa fiada de que você está me julgando. Não, gente, eu estou tirando você de parar.
misericórdia para você. A partir do momento que eu não me importar e largar você se arrebentar com a sua vida, aí eu não estou tendo misericórdia com você. A partir do momento que eu me importo, a misericórdia não se opõe à verdade. Sabe quem é que colocou a misericórdia contra a verdade? Pilatos. Pilatos estava vendo que Jesus era inocente, ele estava vendo, mas ficou com medinho e lavou a mão. A misericórdia não se opõe à verdade, mas a complementa, pois ambas brotam de Deus. Como é que a misericórdia e a verdade vão estar em conflito se a verdade vem de Deus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então veja, se você está levando alguém ao erro, ou está deixando aquela pessoa no erro, não está sendo misericórdia. Vou repetir, às vezes você tem que esperar essa mudança, aí é misericórdia. Você vai lembrar do pai do filho pródigo. O pai nunca deixou de amar o filho, mas não passou a mão no que ele queria fazer. Em nome dessa falsa misericórdia, muitas casas hoje, por exemplo, viraram motel. Vou deixar meu filho, minha filha que namorar num carro, namorar não sei na onde aí, vai que alguém rouba, então vem aqui em casa, faz aqui em casa. Parece misericórdia, mas não é, porque está indo contra o 6º mandamento. Em nome da misericórdia, vai lá a pessoa e dá R$10 para o viciado. Não é misericórdia isso, gente. Em Amoris Laetitia, que é um documento do Papa, o Papa explica que a misericórdia não ignora a verdade objetiva. Toda vez que você vive os 10 mandamentos e leva outro a entender os 10 mandamentos, você está sendo misericordioso. Ela ilumina o discernimento, buscando o caminho de fidelidade que respeita o caminho da pessoa. O Papa fala assim, que a gente tem que ter uma régua da misericórdia. Ou seja, se você vê que a pessoa ela está saindo daquilo, ela está buscando sair, ela está querendo mudança, você tem que ter uma paciência dessa mudança. Isso é uma coisa. Vou dar um exemplo. Você sabe que não pode vir de roupa curta aqui na missa, roupa mostrando os morrinhos, os morrinhos quase pulando para fora aí, vem chinelão, de bermuda, não pode, porque você está diante do sacrifício de Cristo. Não é simplesmente não pode porque não pode, é porque você está diante da cruz de Cristo. A missa é a cruz de Cristo. Mas aí a gente está na missa que nem o dia de hoje, e o padre já falou isso, uma prostituta saiu do seu serviço, está descendo essa rua aqui, encontrou a porta aberta, ela está arrebentada, ela sente Deus chamar e ela entra. Só que ela entra com a roupa do serviço dela. Conforme o olhar que a gente der, essa pessoa não volta mais. Uma coisa é você que já sabe, outra coisa é uma pessoa que está chegando. A régua da misericórdia. É por isso que na confissão, você pode reparar, quem é de igreja, quem confessa sempre, vai tomar piaba dos padres, porque você já sabe. Quando é uma pessoa que nunca confessa, nunca vem, você maneira um pouco, porque se você apertar, ele espana, não volta mais. Tem que ter uma graduação, uma régua aí da misericórdia, aí sim. Agora não é passar pano. Aos poucos essa prostituta começa a vir e vai entendendo, vai sendo formada, vai tendo catequese, e aos poucos vai mudando isso.
Tem muita pastoral na igreja que não tem essa régua de misericórdia. Aí vem lá a pessoa e fala: padre, eu não sei o que tem, que ninguém entra na nossa pastoral. É lógico, tem 2 Rottweiler lá cuidando, né? A pessoa chega, não sabe nada, não teve curso, não teve nada, aí ela vai fazer as coisas erradas, mas daí tem 2 Rottweiler lá que já morde já. Ninguém nasceu sabendo. O Papa enfatiza que a verdade do Evangelho não é um conjunto rígido de norma, como o padre falou, é uma graduação. Você vai ler qualquer livro de santo, ele vai exigir muito mais dele do que das pessoas, porque ele entende mais. Mas um convite à conversão que se realiza no encontro com Cristo, que é a verdade. A misericórdia acolhe a pessoa na sua realidade, ajudando-a a crescer na verdade sem condenação, como Francisco, como o Papa destaca. Não escutamos palavra de desprezo, mas palavra de amor, da misericórdia que convidam à conversão. Você lembra quando o Papa falou a questão da bênção dos homossexuais? Vamos entender isso, gente. O Papa não falou para vir os 2 casais e o padre abençoar, que nem abençoou o casamento. O que o Papa está falando é que ninguém pode negar uma bênção a uma pessoa. Eu estou passando na avenida, aí vem um travesti: benção, padre. O que eu tenho que fazer? Deus te abençoe. Porque se eu for dar a bênção, se eu não for para quem está em pecado, como é que a gente faz no final da missa? Está todo mundo aqui na graça? Uma coisa é o relacionamento, não é isso que o Papa falou. Porque se fosse isso, é como se chegasse um cara traficante e falasse: padre, o senhor pode abençoar a minha biqueira? Não. Mas se ele vai na rua, vai na igreja, vai isso aqui, benção, padre, Deus te abençoe. É isso, a graduação da misericórdia. Olha o que a mídia fez e distorceu, e muito católico começou a meter a boca no Papa. Misericórdia e justiça também não vai contra a misericórdia, não pode ir contra. Ele ensina que a misericórdia não anula a justiça, mas a supera, pois é a expressão mais alta da justiça divina. Presta atenção, lembra da porta dos desesperados? Deus coloca você porta 1 ou porta 2, qual que você quer? A porta 1 é a justiça dele na sua vida, a porta 2 é a misericórdia. Qual que você quer? Quem que é louco de falar justiça? Não é? Você já pensou se Deus exercesse a justiça agora na sua vida? A misericórdia. Então a gente também tem que dar a porta da misericórdia para as pessoas. Quem vai julgar será Deus e não a gente, e ainda bem que é assim. Mas a justiça virá, não vai passar pano naquele que não se arrependeu, que não se emendou, que fez uma, não vai ficar por isso mesmo, não vai. Ele cita o Papa São Tomás de Aquino e diz assim: a misericórdia é a maior de todas as virtudes, pois se debruça sobre as misérias alheias, remediando-as. A justiça humana sozinha, ela pode ser fria, não é? Bem, eu vou falar um negócio, mas eu sei que posso me complicar, por causa de ter uma turma de toga hoje, que se acha Deus. A justiça humana sozinha pode ser fria, insuficiente, mas a misericórdia humaniza, pensa na pessoa, promovendo reconciliação e perdão. O que não é misericórdia? Ele alerta que a misericórdia não é fraqueza. Você não é fraco quando você perdoa. Você não é fraco quando você é perdoado. Você não é fraco quando você ajuda as pessoas. É o contrário. Não é permissividade.
tudo é permitido, sabe? Tem muita gente confundindo misericórdia com o bonachismo de Deus. Como o padre falou, Deus também é justo e fará justiça. Não é um passar pano no mal, não é uma indiferença ao erro. Na mensagem da Quaresma de 2015, o Papa fala assim: ter um coração misericordioso não significa um coração fraco. Quem deseja ser misericordioso necessita um coração forte, firme, fechado ao demônio e aberto a Deus. Misericórdia não é ignorar a verdade ou a justiça, olha aqui, nem ceder com um sentimentalismo que evita a conversão objetiva. Da mesma forma, também não é uma atitude elitista, autoritária, que julga e classifica os outros. Vamos entender isso aqui. O Papa falou muito disso aqui, porque ele viu a divisão na igreja. De um lado tem uma turma que fala assim: nada é pecado, tudo pode, tudo vai ser apagado pela misericórdia, se for pecado ainda. Do outro lado tem uma turma que cada vez mais parece fariseu. Tem uma turma demandando com ritualismo farisaico. É a mesma moeda, gente. É a mesma moeda de lado diferente. De um lado, aquilo que a gente chama de progressismo, que tudo pode, tudo é permitido, e de um lado um conservadorismo que nada pode, é um rigorismo, tem que votar a missa em latim, tem que votar. Pensa só. Há uma elite espiritual, por exemplo, que fica falando aí que tem que votar a missa tridentina, a missa de costa para o povo. Eu sempre falo assim: esses que acham assim, vem ser pároco aqui na Cidade Nova. Olha a dificuldade que é para a gente evangelizar a turma em português. Imagine com toda a pompa, vai ficar meia dúzia de elite. Ah, mas que se dane os outros. Que misericórdia que é essa, gente? Atitudes concretas da misericórdia é determinante para a igreja e para a credibilidade do seu anúncio, que ela viva e testemunhe a misericórdia, as obras de misericórdias corporais e espirituais. Está lá no catecismo. Não podemos escapar das palavras do Senhor, com base nas quais seremos julgados. Se demos de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, se acolhemos estrangeiros, vestimos os nus. Vai no catecismo, você vai ver, existem obras de misericórdias corporais, que é ajudar os pobres, é dar de comida, dar de bebida, enterrar as pessoas, enfim. Existe obras de misericórdia espirituais, que é rezar pelos falecidos, que é dar bom conselho, que é sofrer com paciência o defeito do outro, que é orientar o outro. Tudo isso é obra de misericórdia. O que foi São Francisco senão um homem da misericórdia? Por quê? Porque ele viu a misericórdia na vida dele. Misericórdia em família. O lugar de aprender a ser misericordioso é família, vai dizer o Papa. Quanta rincha, quanta briga, quanta divisão dentro da família. Mas Deus não quer isso. Deus quer que na família se aprenda a ter misericórdia. Não é que não vai ter briga, discussão, diz que me diz que, mas é passar por tudo isso, porque é sangue do meu sangue. Na família, a misericórdia se manifesta no amor concreto, no perdão mútuo, na abertura aos outros. Você acorda de madrugada, vai comprar um remédio para o seu filho, vai levar seu filho no médico, vai levar sua esposa fazer exame, fica lá com ela, é misericórdia. Ah, mas está tendo jogo, é misericórdia, você está gastando tempo com o outro. Se você não gastar tempo com os da sua casa, você vai gastar com quem? No Amoris Laetitia, o Papa Francisco destaca que a família é o centro do amor, onde se pratica respeito e comunhão. Ele analisa que não se pode viver bem, especialmente em família, sem vivência do perdão.
Ou seja, vai ter erro na família. Ninguém é perfeito, ninguém é santo, mas o perdão está na nossa mão. Atitudes como ouvir com paciência, corrigir com caridade, acolher as fraquezas dos outros, lembra da régua da misericórdia? Rezar juntos, tudo palavra do Papa, são expressões de misericórdia. Misericórdia e reconciliação. A misericórdia está intrinsecamente ligada ao sacramento da confissão. Num documento do Papa que chama Misericórdia e Miséria, ele diz que ele destaca a importância do confessionário como o lugar concreto da misericórdia. A confissão, gente, é o único tribunal que você se acusa e sai inocentado pela misericórdia dele. Ele vai dizer que os padres, eles são juízes ali lá no confessionário, tanto que se o padre vê que a pessoa não está arrependida, se a pessoa não deixou o pecado, por exemplo, padre, eu caí no adultério, o padre tem que perguntar, mas você já terminou? Não, ainda estou com a mulher. Então vai lá terminar, depois você volta. O padre é juiz, mas ele fala assim, tem que ser juiz, mas mais do que isso, tem que ser um agente da misericórdia. Um agente da misericórdia. O padre fala sempre no seminário, os padres precisam ter amor pelas almas e gastar tempo, energia e paciência na confissão. Não é fácil, gente. Não é fácil. Você imagine só se sentar, parece que é fácil, se sentar e cada um que vem conta o seu pior, debruça o pior em cima do seu, vai jogando, vai jogando, vai jogando. É muito fácil eu pegar assim, tá bom, vai com Deus, eu te absolvo, ou então eu pegar e te xingar. É a oportunidade de eu mostrar a misericórdia para aquela pessoa. Quantas pessoas que na primeira Eucaristia tiveram uma péssima experiência de confissão com o seu padre e nunca mais voltaram. Justifica? Não justifica, não justifica, mas pode contar que tem um monte. É por isso também que o Papa liberou para todos os padres atenderem a confissão do aborto. Antigamente era só o bispo. Depois começou a aumentar muito o número de abortos. Aí o bispo delegava para o pároco ou para o padre, falava assim, olha, você pode, como se fosse cota, você pode absolver 20 abortos. Quando dava 20, eu chegava para o bispo e falava assim, já deu a minha cota, então eu renovo, por causa da gravidade do pecado. O Papa Francisco falou, a partir de agora todos os padres têm que ser agente da misericórdia, porque pensa só, se fosse com o pároco, você já é aquela vergonha, aquela luta para vir chegar com o padre e falar assim, eu fiz um aborto, aí você cai com o padre de Sando, o padre de Sando fala assim, não, eu não posso dar absolvição, você tem que procurar o padre Enéas. Constrange. E o Papa falou, não, agora todos os padres, porque tem que ser agente da misericórdia. Ainda tem pecados que, por exemplo, só o bispo pode perdoar, só o Papa pode perdoar. Outro dia o padre explica isso. Misericórdia aos pobres. Num documento que chama Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai, ele afirma que a misericórdia é concretizada no serviço aos irmãos mais pequenos, que são critério para o julgamento final. Ele instituiu o Dia Mundial dos Pobres, instituído no documento que chama Misericórdia e Miséria. É um chamado para as comunidades cristãs. A pergunta para você: o que eu tenho feito de concreto para alguém que está sofrendo? Materialmente, de saúde, o que de concreto eu estou fazendo? Sem enrolação. O padre fala sempre para os ministros. Ministro não é para vir aqui simplesmente e dar comunhão. Tem que ter um doente
para chamar de seu. Porque para dar a hóstia, entre aspas, para dar a comunhão, o padre pode pegar qualquer um de vocês aqui. Qualquer um. Se o padre vê que tem muita gente e está faltando ministro, o padre sabe mais ou menos a história de cada um, fala, vem aqui você, dá a bênção para você, você pode distribuir a Eucaristia. Mas ser ministro da Eucaristia não é só isso. É preciso ter esse apostolado com os enfermos. Agora você que vem na missa todo final de semana, que apostolado você tem com os que sofrem? A misericórdia como caminho de evangelização. Ele afirma que a misericórdia é fundamental para a evangelização. Por isso, a igreja em saída, lembra que ele falou tanto desse negócio? Igreja em saída, ir ao encontro com quem está sofrendo. É uma igreja com portas abertas, que prefere, olha que palavra bonita é essa, prefere ser acidentada, ferida, enlameada. Por quê? Porque está no meio da sujeira do mundo, mas está buscando a turma, que nem Jesus fez. Por ter saído pelas estradas, a ser uma igreja doente pelo fechamento. Tem uma homilia, logo no começo, eu acho que é 2013, 2014, uma homilia do Papa Francisco para os padres, que é uma cacetada na gente. E ele fala assim: o padre tem que ter o cheiro das ovelhas, né? Ele não é um burguês para ser servido, ele deve ser o que serve. Para isso ele tem que estar no meio do povo. O padre tem que deixar ser tocado, porque às vezes com um toque, gente, de um padre, com uma bênção, com um abraço, com uma palavra de conforto, você salva a pessoa. Eu falo sempre, o que você fala, o que um padre pode falar que conforte uma família no velório de uma criança? Você acha que Santo Agostinho, que o Papa Bento, que era inteligente, que São Tomás, teria uma palavra capaz de confortar aquela família? Vai passar 20 anos e uma família que passou por esse luto saber o que o padre falou na homilia da Ezequias, mas vai saber que o padre estava lá, vai saber que recebeu um abraço do padre, que no fundo é o abraço de Jesus. Quando as pessoas estão chorando ali, será que estão chorando por causa que sou eu? Estão chorando porque eles veem em mim a pessoa de Jesus. Tem que ter o cheiro de Jesus e o cheiro das ovelhas. Misericórdia aos migrantes. O Papa também, de modo repetido, fala da situação dos migrantes. Toma cuidado, hein? Tem muita gente falando bobeira sobre isso. Uma das obras de misericórdia também é olhar pelos migrantes. Todo forasteiro, aliás, a família de Nazaré foi migrante quando foi para o Egito. Todo forasteiro que bate à nossa porta é ocasião de encontro com Jesus. Para isso é preciso acolher, proteger, promover e integrar. Você está vendo o esforço da igreja do Brasil para acolher o pessoal do Haiti, da Venezuela. Pergunta para o Padre Belão o trabalho que é lá em Roraima com o pessoal da Venezuela. Misericórdia e diálogo interreligioso é outra coisa que ele falou muito. A misericórdia é um valor que transcende as religiões, sendo um ponto de encontro no diálogo. O que é o diálogo religioso? É aceitar, é falar que Jesus é mais um? Não, mas é arrumar elementos de integração, e a partir disso começa um diálogo. Sabe quem fez isso? O Chicão nosso aí, ó, São Francisco. Foi lá com o sheik, conversou com o sheik, falou com o sheik, ficou amigo do sheik. Depois, quase no final da vida, o sheik pediu batismo, sem nunca mais ter visto o Francisco, ou visto ele, mas conversou com ele. Penúltimo,
a misericórdia e, aliás, o último, misericórdia e o cuidado da casa comum. Nenhum Papa falou tanto da ecologia como o Francisco. Ah, padre, mas isso aí é nova era, isso aí é esquerdismo, isso aí... Meu irmão, vai ler o Gênesis. Pega lá no YouTube do padre e veja a homilia de quarta-feira de cinzas, que o padre explica isso. A salvação será cósmica, novos céus e nova terra. A carta aos Romanos fala que a natureza sofre com o nosso pecado. É bíblico. Jesus vai falar assim: vai ser um conjuntinho no final dos tempos. Vai faltar fé, aí vai aumentar o pecado e a natureza vai se revoltar contra o homem. É de uma importância e de uma responsabilidade. É coisa que a igreja vai entendendo com o tempo. E está aí o Papa que esclareceu muito disso e falou que você ter uma preocupação também com a questão ecológica também é misericórdia. É bíblico, gente. Não venha falar que... Hoje em dia é assim, né? Você falou de família, você é de direita. Você falou de ecologia, você é de esquerda. Você falou de pobre, é de esquerda. Meu irmão, isso aqui é evangelho de Nosso Senhor. Num documento que chama Laudato Si, o Papa Francisco estabelece uma conexão entre misericórdia e ecologia. Nosso relacionamento com a natureza reflete o nosso relacionamento com Deus e com os outros. Ah, eu não vou morar mais aqui, eu vou morrer mesmo, então por isso eu vou largando para os outros o BO. A misericórdia deve se estender à criação que geme em dores de parto. Romanos. O cuidado da casa comum é uma forma concreta de viver a misericórdia para gerações futuras, como o padre falou. Eu vou embora mesmo daqui 50 anos, 100 anos, então vou, e aí eu largo o BO para o outro, é misericórdia isso? Não é. Repare então, o quanto que o Papa, ele falou e deixou de exemplo sobre a misericórdia. Depois o padre vai entrar nisso, mas deixa eu dizer desde já. Se eu pegar paroquiano meu falando mal do Papa Francisco, vai tomar. Para com essa história de mídia, com essa conversa de mídia. Porque tem que vir um Papa progressivo, tem que vir um Papa conservador, tem que vir um Papa assim, assado. Presta atenção. Quem vai escolher, quem vai ser Papa, vai ser o Espírito Santo. Através da miséria dos homens. Mas quem vai escolher vai ser o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai escolher um Papa à sua imagem e semelhança. Ele vai escolher o Papa que a igreja precisa. E se o Papa Francisco foi escolhido, é porque era o Papa que a gente precisava. E agora vai ser outro. E a gente vai amar essa pessoa da mesma forma. Se eu pegar nego falando mal do próximo Papa, falando mal do Papa Francisco, do Papa Bento, vai tomar. Deixa eu dizer mais uma coisa. Para de cair nessa besteira de evangélico falando que o próximo Papa é anticristo. Porque o 8º rei, não sei o que. Manda vir conversar comigo. Para ele explicar o porquê o 8º rei. Ele nem sabe. Se conta isso a partir de um tratado chamado Tratado de Latrão. Chega para ele e fala assim: o que foi o Tratado de Latrão? Sabe, nenhum Papa usa o termo rei. Isso é coisa de evangélico, que é falar mal da igreja. Presta atenção. Você, nesse período de luto, hoje começa o luto oficial, 9 dias. E nesse período de conclave, você tem que rezar pela igreja e ver a grandeza da sua igreja, o quanto que é bonito ser católico. Nenhum chefe de Estado para o mundo como um Papa para. Quando o presidente do Brasil morre, quando o presidente da Argentina, dos Estados Unidos, não para o mundo como um Papa morre, vai todo mundo lá. Essa é a nossa igreja. Não é 8 papas, são 266 papas, vai vir o próximo.
Para de cair em conversa na internet. O que você tem que fazer é rezar. Você pode ter suas preferências? Pode ter. Mas para de achar que vai acabar a igreja, que vai isso, que vai aquilo outro, que tem que vir um papa assim, assado. Pensa só, do binóculo da cidade nova, eu vou julgar o que a igreja precisa no mundo inteiro? É muito orgulho, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,